Muito bem, rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos nessa sexta-feira falando sobre NFL e falando sobre esse baita Thursday Night que a gente teve ontem entre Seattle Seahawks e Los Angeles Rams. Cara, que jogo, hein? Que jogo espetacular, né? Um duelo entre dois dos melhores times da temporada. Dois rivais de divisão que se enfrentaram recentemente, né? Se enfrentaram dia 16 de novembro, se não me engano. Vitória do Rams, né? Então tinha todo aquele contexto de revanche por parte dos Seahawks. Um duelo que tinha também, além do contexto de rivalidade, de revanche, o contexto de briga pela liderança da divisão. Era um jogo que valia a liderança da NFC Oeste. Então, era um jogo que tinha todos os ingredientes para ser um jogaço, né? Duas ótimas defesas, dois ótimos head coaches, dois ótimos quarterbacks. Matt Stafford, discutivelmente o melhor quarterback da temporada, juntamente ali do Drake May, e o Sam Darnold fazendo uma temporada muito boa também. Então, dois dos melhores wide receivers da NFL, né? Jackson Smith-Njigba e Puka Nacua. Cooper Kupp enfrentando o seu ex-time, então tinha a lei do ex também. Então, bicho, era um jogo recheado de ingredientes, tinha tudo pra ser um jogaço, e de fato foi. Foi um jogo absurdo. Acho que dá pra gente cravar que foi o melhor Thursday Night da temporada e um dos melhores jogos que a gente teve nessa temporada da NFL. Um jogo que começou bem pau a pau, né? Começou bem equilibrado, né? Com nenhum time conseguindo desgarrar tanto assim do outro, né? Foi ali um começo bem equilibrado mesmo. Só que aí teve um ponto de virada que foi a primeira interceptação do Sam Darnold, né? A partir da primeira interceptação do Sam Darnold, o jogo virou de lado e o Rams começou a comandar, né? Começou a comandar, né? Já logo após a interceptação, o Rams conseguiu capitalizar, né? Abrindo 23-14. Daí o Seahawks não conseguiu produzir nada no final não conseguiu produzir nada. Fechou o terceiro quarto com um punch. E aí no começo do quarto período veio a conexão do Stafford com o Puka Nacua, que inclusive baita jogo do Puka Nacua. Mais um jogo absurdo do Puka Nacua, que teve uma semana conturbada, né? Menino Nacua, brincadeira, hein? Falou merda em live, teve o irmão dele sendo preso roubando o carro do adultério do Lakers, menino adultério, sim. O adultério teve o seu carro roubado pelo irmão do Puka Nacua. Tipo, semana insana do Puka Nacua. E aí ele fez um jogaço, conseguiu essa recepção ali com o Stafford no começo do quarto período, que colocou o Rams 16 pontos na frente, né? 30-14, faltando 9 minutos pro jogo acabar. Então, o primeira interceptação do Sam Darnold foi um breaking point. Foi ali um turning point, melhor dizendo. O Rams assumiu o controle do jogo a partir daí. E depois de abrir 30-14, teve a segunda interceptação do Sam Darnold, né? Então a gente chegou ali nos últimos 9, 8 minutos de jogo num cenário totalmente caótico para Seattle, enfrentando um dos melhores times da NFL, o melhor quarterback da temporada, na minha opinião, o melhor wide receiver da temporada, que é o Puka Nacua, tomando 16 pontos, com seu quarterback sendo interceptado 2 vezes, né, sofrendo uma pressão insana da ótima defesa do Rams, né? Inclusive o Sam Darnold, em momentos desses, grande jogo, grande palco, clutch, ele costuma pipocar. Ele tem um probleminha com clutch time em jogo grande. Então você tinha todos os ingredientes para a derrota de Seattle. Tava tudo encaminhando para a derrota do Seahawks. Só que aí os deuses do futebol americano decidiram atuar, né? E aí o que era para ser, o que caminhava, né, para ser uma derrota certa para Seattle, se transformou numa das maiores viradas que a gente teve nessa temporada. Seattle, a partir da segunda interceptação do Sam Darnold, ressuscitou, cara. Ressuscitou. Alguma coisa aconteceu ali. O Mike McDonald fez ali uma magia ali no banco que, mano, os caras se transformaram a partir dali, né? O Rams, depois da segunda interceptação do Sam Darnold,
não conseguiu fazer muita coisa, né? Foram 2 punts seguidos pro Rams. E aí começou a reação, né? O Sam Darnold conseguiu ali, né? Na verdade, veio o TD no retorno, que foi do Rashid Shaheed, se não me engano, que diminuiu a diferença para 8, né? Aí veio o TD do Sam Darnold pro A.J. Barner, baita conexão. E aí veio a conversão de 2 pontos. Só nessa, o Seahawks já empatou. E isso tudo tendo ainda 6 minutos pra jogar. Então, mano, em pouquíssimo tempo, o jogo saiu de uma derrota certa pra uma virada certa também. Porque a partir do momento que Seattle empatou ali, com a torcida empurrando, com a torcida fazendo um barulho inacreditável, a torcida de Seattle é uma coisa linda. Cara, a virada era questão de tempo. Era questão de tempo. O Rams conseguiu adiar a virada, né? O Rams ali conseguiu se manter vivo, ali ficou nas cordas, mas, né, conseguiu sobreviver. O jogo foi pra prorrogação, né? Nenhum dos times conseguiu pontuar ali na reta final do quarto período. O Rams teve uma chance de ouro, né? No field goal de 48 jardas, mas acabou desperdiçando. O Rams que já sofreu algumas derrotas por conta de field goals perdidos, né? Vamos lembrar do jogo contra a Filadélfia, lá no começo. Aí teve, né, o sack do Sam Darnold, foi sacado pela 4ª vez, e aí fomos pra prorrogação. No começo da prorrogação, e repare que até agora eu citei o nome do Jackson Smith-Njigba uma vez só uma vez, repare nisso. Começou a prorrogação, o Matt Stafford quase foi interceptado, mas aí ele conseguiu prolongar a campanha. A campanha durou uns 4 minutos e terminou com mais um TD do Puka Nacua, mais uma atuação brilhante do Puka Nacua. O Rams abriu 37-30, e aí bola para Seattle, e aí o homem apareceu. O Sam Darnold comandou uma campanha espetacular que cruzou o campo inteiro, muito assertivo nos passes, tomando decisões incríveis uma atrás da outra. E aí, na red zone, ele encontrou um baita passe pro Smith-Njigba. Todo mundo sabia que a bola ia nele, mas ninguém conseguiu marcar. E é isso que faz um grande wide receiver, né? Um grande wide receiver, ele consegue a recepção mesmo com todo mundo sabendo que a bola vai nele. E isso acontece com o Puka Nacua, isso acontece com o Justin Jefferson, isso acontece com o Ja'Marr Chase. E isso acontece com o Smith-Njigba. Todo mundo sabia que aquela bola ia nele. Ninguém marcou. Conseguiu o TD de 4 jardas ali na red zone. Seahawks foi para a conversão de 2 pontos. E aí, de novo, Sam Darnold foi muito bem. Conectou com o Eric Saubert. E uma das grandes viradas da temporada foi consumada. Seattle vence o Los Angeles Rams no Thursday Night. Assume a liderança da NFC Oeste. E, cara, que prova de força, que prova de resiliência. O time inteiro tá de parabéns. A defesa, mesmo tomando o jarda a rodo do Puka Nacua, foi muito bem a partir do 4º período. Foi muito bem, limitou o ataque de Seattle, o ataque de Los Angeles quando mais precisou. Smith-Njigba não fez um jogo tão explosivo, mas quando precisou dele, ele apareceu. Sam Darnold, apesar das interceptações, apesar dos sacks, foi decisivo. Se mostrou resiliente, se mostrou mentalmente muito forte, não se deixou abalar e fechou o jogo maravilhosamente bem, né? Mike McDonald, um trabalho incrível também nas chamadas, mantendo o time vivo, mantendo o time motivado. E que resultado, cara. Puta resultado pra Seattle. E pra Los Angeles, cara, uma derrota que dói por se tratar de um rival. E principalmente por se tratar de um jogo que tava 16 pontos na frente, faltando 9 minutos. E aí não tem como, o senhor Sean McVay, que tava putaço na coletiva, tem que ser cobrado, né? Faltando 9 minutos, com o quarterback adversário sendo interceptado 2 vezes, você vencendo por 16, você tomar a virada, a comissão técnica tem que ser quebrada, tem que ser cobrada. Os jogadores têm que ser cobrados também, mas a comissão técnica, cara, merece ser cobrada, tá? E é uma derrota complicada, porque além de perder a liderança da divisão, o Rams fica numa situação onde pode perder a liderança da NFC, né? Porque se o Niners vencer, o Niners fica na frente, porque o Niners tem uma campanha melhor na conferência. Então existe um mundo onde o Rams, por conta dessa derrota, perde a folga na primeira rodada pro time que tá em terceiro na divisão, tá entendendo? Então é uma derrota muito doída pra Los Angeles e uma vitória
gigantesca para esse ótimo time de Seattle que eu já venho falando, é um time que tem que estar na conversa de Super Bowl. É primeira prateleira, é segunda prateleira, não sei, mas é um time que tem que estar na conversa de Super Bowl. O time é bom pra caralho, muito bem treinado, ótima defesa, ótimo ataque, tem um quarterback que já se provou muito bom e tem um dos 3 melhores wide receivers da NFL. Acho que é um dos 2. Mas vamos botar 3 para não gerar muita polêmica. Um dos 3 melhores wide receivers da NFL. Que vitória, que jogo maravilhoso. Eu quero saber de você, meu amigão. Gostou do que viu? O que você achou do jogo? Manda aí nos comentários. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo com seus amigos. Não se esqueça de dar uma conferidinha nas promoções da Centauro, né? A Centauro tá com promoções maravilhosas para esse final de ano. Centauro que é parceira do canal, né? E aí, usando o cupom SWISH10 na sua compra na Centauro, você garante um desconto de 10%. Então aproveita, vai lá, dá uma olhadinha e usa o cupomzinho SWISH10, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. E é isso, tá bom? Obrigado a todos pela audiência, tamo junto, beijão e tchau!